Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.3, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo i sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral. Temos x² vezes y' mais x vezes y igual a 1. Bom, temos aqui uma equação diferencial, de primeira ordem com y'. Aqui temos a variável dependente y na primeira potência. Está sendo multiplicada só por função de x. E aqui é uma constante que também podemos considerar como função de x. Tá? Essa é uma equação diferencial do tipo linear. E eu vou reescrevê-la na forma padrão, O que é uma forma padrão da equação diferencial linear? É um y' mais uma função p de x que multiplica a variável y igual a uma função aí q de x do outro lado da igualdade. Então, para transformar aí na forma padrão de uma equação diferencial aí linear, tá? A gente vai dividir toda essa equação diferencial por x². Então, x² dividido por x² dá 1. Então, a gente tem y'. X dividido por x² fica mais 1 sobre x. 1x corta com quadrado. Vezes a variável y igual 1 sobre x², permanece 1 sobre x². Então, eu reescrevi aí a equação diferencial na forma padrão da equação diferencial do tipo linear. Aí a gente pode identificar que essa função aqui, 1 sobre x, é a função p de x. E podemos identificar que essa função aqui do outro lado é a função q de x. Bom, para a resolução, a partir da identificação dessas funções, a gente precisa aí achar um termo que é chamado de fator integrante, μ de x. E ele é calculado pela expressão e elevado à integral da função p de x dx. A gente precisa achar esse fator integrante para poder fazer a resolução. Então, vamos aí encontrar esse fator integrante. μ de x vai ser e elevado à integral p de x é 1 sobre x vezes dx. Então, vamos ter aí μ de x igual e elevado à integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x. E elevado a ln simplifica, sobra só o que está lá dentro da ln, ou seja, o fator integrante é igual a x. Agora, com esse fator integrante, para fazer a resolução da equação diferencial linear, a gente multiplica todos os termos da equação diferencial pelo fator integrante. Então, a gente vai ter lá y', aí que multiplica o fator integrante, x, mais 1 sobre x vezes y, vezes o fator integrante, x. Tudo isso é igual a q de x, que é 1 sobre x², vezes o fator integrante x. A gente pode fazer as simplificações, que esse x simplifica com esse x e esse corta com esse. Temos aí y' vezes x, mais aqui, vou deixar esse 1, tá? Vezes o y, para a gente conseguir ver aí a relação, tá? Diretamente aqui no próximo passo. Então, a gente vai ter aqui 1 sobre x. Desse lado aqui, tá? A gente vai juntar esse termo, tá? Através da regra do produto, tá? Ele foi expandido através da regra do produto. Como? Fazendo a derivada parcialmente em relação a x do produto entre a variável, que é y, e aí o nosso μ de x, que é o termo que vai multiplicar aqui, vezes x. Ou seja, quer ver, derivando esse produto aqui em relação a x, o que a gente teria? Derivada do primeiro, y', vezes o segundo, x, mais
copia o primeiro, y, derivada do segundo, que é o x, derivada de x dá 1. Então, a gente tem aqui a derivada do produto entre a variável que a gente está procurando e o fator integrante. Isso é igual a 1 sobre x. Tá? Agora, a gente aplica aí para resolver o problema a integral dos dois lados. Então, aqui a gente vai ter a integral da derivada em relação a x do produto y, x. A gente aplica a integral em dx. E do outro lado, a gente também aplica a integral de 1 sobre x. Vamos fazer a integral em dx. Aqui a gente tem a integral da derivada, eles simplificam, né? A integral da derivada é a própria função. Então, desse lado fica y vezes x. Igual a integral desse lado, a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Mais uma constante de forma indefinida. Isolando o y aí na equação, que é a solução, a gente vai ter que é o ln do módulo de x dividido por x, mais a constante sobre x. Tá? Aí podemos agora achar, essa é a solução, né? Ele quer determinar aí um maior intervalo i, onde a solução geral está definida, ou seja, qual é o domínio da solução, né? Se a gente prestar atenção aqui, nesse termo aqui, o único valor que a gente não pode ter é o x igual a zero. Aqui dentro a gente tem a ln do módulo, todos os valores de x pode ali. Aqui o que a gente não tem é o x igual a zero. Então o x tem que ser diferente de zero, que é a condição do domínio. Então, podemos propor aí um intervalo como sendo de 0, né? Não está definido em 0, até o infinito. Ou outro intervalo que a gente poderia colocar seria de menos infinito aí até 0, tá? Só não está definido aí em 0. Ou esse intervalo ou esse, né? O tamanho do intervalo é o mesmo. Ele pede aí para determinar o maior intervalo definido. Ou esse daqui. E depois ele pergunta se há termos transientes na solução. O que significa termos transientes? Significa aí que quando x tende ao infinito, existe alguma função lá, né, de x, uma parte, algum termo, que vai aí tender a zero, tá? Então, quando x fica muito grande, isso aqui tende a zero. Se a gente analisar, né, se aqui for infinito, né, a gente tem aqui que essa função vai tender a zero, tá? Isso aqui vai crescer. Aqui fica um número muito grande. E se aqui o constante sobre infinito também vai tender a zero. Portanto, a gente tem que a solução inteira tá, é transiente. Tá? Ou seja, os dois termos aí, quando x tende ao infinito, a função tende a zero. Então, nesse caso, a solução inteira é transiente. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. E eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!